Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Contabilidade Angolana Online. Eu sou Antônio Francisco e é sempre um grande prazer estar aqui deste lado para partilhar conhecimento, porque partilhar conhecimento é partilhar vida. No vídeo de hoje eu venho para simplesmente trazer algum conteúdo que tenho a certeza que vai ser muito, mas muito interessante para si. Geralmente tenho me deparado com pessoas que perguntam: olha, Antônio, como é que eu faço para ser um excelente contabilista? Como é que eu faço para aprender contabilidade? O que é que eu preciso fazer? Que livros eu tenho que ler? Então eu decidi realmente contar todo o segredo, mostrar a vocês todos os livros, alguns obviamente que não vou mencionar aqui todos os livros, mas pelo menos os livros que é possível você encontrar aqui em Angola, ou pode encontrar também fora no seu país, obviamente. Tá? Mas livros que podem, no caso para os angolanos aqui, os livros que você pode comprar, acessíveis ao seu bolso, que podem lhe ajudar a ser um profissional melhor. Estes livros que eu vou mencionar realmente ajudaram-me e ainda continuam a me ajudar a ser, ou a melhorar a minha forma, a melhorar portanto, os meus conhecimentos a nível da contabilidade, a nível da fiscalidade, portanto, a nível das finanças. São livros que transformam qualquer um que lê, acredite, transformam qualquer um que lê. E eu não estou a falar aqui porque fui pago para fazer alguma publicidade do livro, não estou a falar disso, tá? Eu estou a falar de livros que eu li, que ajudaram-me bastante e ainda continuam a me ajudar naquilo que eu realmente sou. Então eu vou citando os livros, não de uma ordem de importância, tá? Não em forma de uma ordem de importância. Vou simplesmente citar os livros de forma aleatória, obviamente, tá? E você, caso queira, vai comprar. Se realmente esse é seu desejo de ser um excelente profissional de contabilidade, de aprimorar os seus conhecimentos a nível da contabilidade, de realmente ser aquela pessoa, portanto, que fala com propriedade, então fique nesse vídeo que temos muito conteúdo para abordar. Até já! Vamos lá começar com o nosso vídeo sem mais delonga e, como disse, não vou citar aqui os livros em ordem de importância, tá? Vou simplesmente citar. E o primeiro livro, obviamente, que eu vou mencionar, e não podia ser outro, é o livro Plano de Contabilidade, ou Plano Geral de Contabilidade, okay? Esse é o primeiro livro. E por que você precisa ler este livro? Obviamente, se você quer aprender contabilidade, precisa do normativo que orienta os contabilistas na execução da sua profissão, na execução ou na elaboração das demonstrações financeiras, na elaboração do balanço, das demonstrações de resultado, da demonstração de fluxo de caixa, os princípios que devem ser, os princípios orientadores, portanto, para a elaboração, as bases de apresentação, as características que essa informação precisa ter, portanto, para ser útil ou para influenciar na tomada de decisão. Portanto, este livro, de certa forma, vai lhe ajudar a ter conhecimento, portanto, de uma forma geral, a nível da contabilidade angolana. Eu recomendo, portanto, este livro para que você comece, então, já a introduzir, a aprender a contabilidade no verdadeiro sentido, tá? Este livro também, obviamente, que tem algumas contas, à medida que você vai lendo, vai ter algumas contas que você, portanto, não vai encontrar aqui a explicação. Como você sabe, o plano de contas tem aqui, portanto, tem a nota explicativa que dá algumas explicações, sobretudo de algumas contas, ok? Então, neste sentido, obviamente que aquelas lacunas que você encontrar aqui, aquele vazio que você encontrar aqui, eu recomendo um outro livro. E o livro que eu recomendo nessas situações é o Plano de Contabilidade, portanto, angolano explicado. Okay? Plano de Contabilidade Angolano explicado. Este livro, Plano de Contabilidade Angolano explicado, portanto, vem aqui para formatar, vem aqui para preencher aqueles vazios, vem aqui para auxiliar no entendimento do plano geral de contabilidade. Por quê? Porque ele vem não só te explicar, a conteúdos relacionados à contabilidade, portanto, mas também vem dando alguns exemplos, apresenta aqui alguns casos práticos, algumas resoluções, que podem lhe ajudar aqui a entender a contabilidade, okay? Dá alguns exemplos, alguns exercícios para você executar, para você fazer, para você aprender. Portanto, esse plano de contabilidade explicado é fundamental para, portanto, auxiliar na compreensão do plano geral de contabilidade. Agora, um outro livro também que eu recomendaria
Portanto, para que você queira aprender contabilidade, é o Práticas Contabilística. Práticas Contabilística. E o Práticas Contabilística, portanto, é um livro muito, mas muito interessante para si, porque este livro vai lhe dar o quê? Vai lhe dar bagagens suficientes, portanto, para resolver alguns exercícios. Porque o bom do Práticas Contabilística é que neste livro ele, portanto, te apresenta as contas de forma detalhada, por classe, né? Ela está organizada ali por classe, e você pode ir por classe e contas, não é? Vai lá nas contas, te dá exercícios relacionados àquelas contas, contabilizações, exemplos bem práticos. É fundamental, ok? Você que está a começar a aprender contabilidade, portanto, lá vai te dar algumas informações relacionadas a isso. Aliás, esse livro também já sofreu algumas atualizações e isso é bom porque já foi enquadrado ou adicionado o elemento IVA, o que também facilita aí na contabilização. Agora, se você está aprendendo contabilidade em que ainda não precisa utilizar o IVA ou ainda não está a ser falado, portanto, ou não está a ser resolvido exercícios que tenham uma inclusão do IVA, então pode usar o Práticas Contabilísticas antigo, ok? Este aí não tem o IVA, então meio que as operações são bem simples ali de executar. Agora, você que já está a crescer, está a aumentar o grau de dificuldade, está a querer avançar no conhecimento, então pode usar Práticas Contabilísticas mais atualizadas, onde, portanto, já tem a inclusão do IVA, ok? Boa, então o Práticas Contabilísticas também é um livro interessante, mas se você quer, portanto, aumentar o seu conhecimento num nível mais elevado, né, um high level, então vou recomendar um outro livro. E qual é este livro? É Plano Geral de Contabilidade Angolana, Casos Práticos e Exemplos Resolvidos. Ora, este livro, portanto, até conheço o autor, e, né, um dos autores que é o Dr. Rui Almeida. Portanto, um livro fundamental. Eu me lembro que quando estava a fazer o exame da ordem, eu utilizei muito este livro, pois tem alguns casos realmente práticos, muito profundas, contabilizações muito complexas que realmente ajudam, te elevam o teu skill, que te elevam o seu grau de conhecimento a nível da contabilidade. Portanto, este livro é, portanto, muito, mas muito recomendado se você quer ser um profissional de contabilidade, se você quer estar um nível superior ou que você quer, portanto, estar ali na linha da frente em relação à procura de profissional, ok? Pronto, um outro livro que eu também recomendo é o Gestão e Análise Financeira. Eu recomendo Gestão e Análise Financeira por um simples fato. Você, por exemplo, qualquer contabilista, obviamente que vai ser lhe apresentado casos para avaliar, por exemplo, o investimento, caso para elaborar, por exemplo, um projeto de investimento. Nessas situações, você vai precisar ter conhecimento sobre rácios de liquidez, rácios de endividamento, o que é rácios de solvabilidade, portanto, alguns conjuntos de informações que vão lhe auxiliar, tanto na preparação, na elaboração dessa plano de investimento. Então, recomendo Gestão e Análise Financeira. Você pode encontrar outros livros que também falam de análise financeira, análise econômica e financeira, ok? Então, estou aqui simplesmente a mencionar livros que são fáceis de encontrar, livros que acredito que também podem estar ao seu alcance a nível de poder financeiro, ok? Boa, depois deste livro, eu recomendaria um outro livro. E qual é o livro que eu recomendaria? Eu recomendaria, portanto, o Cálculo Financeiro. Okay? Cálculo Financeiro também é um livro excelente do autor Fernando Gonçalves, um grande livro. Este livro também ajuda, porque ela começa com uma informação muito simples, por exemplo, juros simples, depois vai crescendo, né, juros compostos. Portanto, apresenta exercícios muito práticos, exercícios muito simples que vão lhe ajudar a compreender ali a análise de rácios. Imagina que você, portanto, quer, o seu chefe lhe apresentou casos, né, para você solicitar um empréstimo bancário, portanto, e você não sabe como fazer, como elaborar um plano financeiro, um plano do empréstimo, ok? Então, neste caso, recomendo o Cálculo Financeiro, que vai lhe ajudar aqui a ter informações, que vai lhe dar bagagem suficiente para entender aquilo que são juros simples, juros compostos e outros assuntos relacionados com cálculo financeiro. É um livro excelente, recomendo, okay? E muito. Um outro livro também é, como eu disse, você tem um livro, portanto, Práticas Contabilísticas, que tem com IVA, obviamente, mas se você quiser simplesmente focar naquilo que é a contabilização do IVA, okay? Tem então um livro Contabilização do IVA, que é também do Fernando Gonçalves e o Antônio Dias, portanto, de Deus. São livros muito, mas muito interessantes, ok? Vale a pena ler. Este livro traz contabilizações do IVA, quer do regime de exclusão, quer do regime simplificado, quer do regime geral, muito, mas muito interessante. Obviamente que
precisa de atualização, atendendo aquilo que as atualizações que foram feitas em sede de IVA, mas de qualquer forma são livros que realmente aconselho, ok? São livros oportunos, você pode ir lá ver as contabilizações e caso necessitar, pode depois fazer uma atualização se for necessário, ok? Então, este livro também super que recomendo, ok? Um outro livro também que eu recomendo é o Fiscalidade. Fiscalidade é um excelente livro, okay? Tranquilo, muito, mas muito interessante. Este livro traz consigo, portanto, informações relacionadas a impostos. Fala do imposto de selo, fala do IRT, fala do IAC, portanto, um conjunto de informações ali a nível de imposto, definições de imposto, apresenta exercícios práticos, contabilizações. É um livro, mas muito interessante, ok? Um outro livro também que eu recomendo é a Lei Geral do Trabalho. Obviamente, se você quer ser um excelente profissional de contabilidade, você vai lidar com assuntos, né? Pode dar-se o caso, são mais-valência, pode dar-se o caso que você precisa elaborar um contrato, que você precisa, portanto, lidar com uma situação de um trabalhador, ok? Ou pode dar-se o caso que você vai ser, portanto, colocado na área de recursos humanos. Então, nessas situações, eu lhe recomendo Lei Geral do Trabalho, tudo o que você precisa saber, ok? Este livro você pode depois acompanhar com a Lei 7/15, bem como este livro traz perguntas, não é? Relacionadas com a Lei 7/15, que à medida que você vai lendo, vai lhe respondendo às suas dúvidas, é muito, mas muito interessante. Olha, super que recomendo. Este livro até ajudou-me muito quando eu estava, portanto, a fazer também o meu exame da ordem, okay? Porque ela já dá respostas bem simples, respostas bem objetivas, e ainda ela apresenta o quê? Ela apresenta os artigos para você consultar na Lei 7/15. Super, mas super recomendado, realmente. Um outro livro que eu lhe recomendo é o IVA, tudo o que você precisa saber. Olha, super interessante. IVA, tudo o que você precisa saber. Você pode pegar este livro, depois associar ou juntar com a Lei 14, a Lei 7/19, melhor, a lei, portanto, que aprova o IVA, a Lei 17/19 também, okay? A lei que aprova o Código do IVA, junta com estas leis, pode já resultar também com a Lei 15, portanto, lei que altera o IVA, mas você pega esta lei e vai lendo, tem muitas informações, assim como o livro que eu mencionei anteriormente. Este livro também lhe dá perguntas e respostas, e ainda lhe apresenta os artigos em que você pode utilizar como referência para consulta na própria lei, que também é um livro super, mas super interessante, vale a pena ler, tá? Um outro livro que eu também recomendaria é o livro Legislação Fiscal, melhor, Legislação Fiscal. Este livro que está aqui, Legislação Fiscal. Esse livro é bastante interessante, porque ele apresenta um conjunto de leis, ok, que vão lhe ajudar a entender a fiscalidade, a entender os impostos. Este livro é muito, mas muito importante, pois ele traz o Código Geral Tributário, traz o Código do IRT, traz o Código do IAC, traz muitas a lei das pequenas e micros empresas. Portanto, é um livro que eu recomendo, muito, mas muito interessante. Hoje em dia, se você for procurar na internet, acredite, a maior parte das vagas para contabilista estão sempre ligadas ao quê? À necessidade do profissional ter conhecimentos sobre fiscalidade, ter conhecimentos sobre imposto. Então, meio que você não tem como fugir disso, ok? Se você quer ser um contabilista profissional, se você quer ser um contabilista que realmente, portanto, dá resposta a diversas situações, super que recomendo fiscalidade, ok? Porque as empresas estão à procura de reduzir custos, então eles preferem contratar uma pessoa, né, meio que 2 em 1, ok? Uma pessoa que tenha o conhecimento, quer de contabilidade e também de fiscalidade. Então, se você dominar a fiscalidade, se você dominar a legislação fiscal, se você entender os códigos que estão aqui, ok? Responder com propriedade, entender claramente essas informações que estão aqui, olha, você está na linha da frente a nível portanto, de profissionais de contabilidade, ok? Um outro livro que eu também recomendo, sobretudo para aqueles estudantes que estão a aprender contabilidade analítica, ok? Um outro livro que eu recomendo é o livro Contabilidade Analítica Pormenorizada. Ela já está no volume 3 e é do professor doutor Capela Dombacho Tepa. Olha, este livro é muito, mas muito interessante, muito interessante mesmo. Ela traz, portanto, conceitos básicos sobre contabilidade analítica, desde a divisão da contabilidade, definições sobre contabilidade analítica, da contabilidade financeira.
Olha, traz também formatos conjuntos ou temas sobre, portanto, os critérios de valorimetria, FIFO, LIFO, NIFO, também fala sobre isso. Traz também informações sobre secções homogêneas, distribuições ou repartição dos encargos direto e indireto, produção conjunta. Traz também conteúdos sobre o método ABC, ok? Que é o método Activity Based Cost. Portanto, são muito, mas muito temas que este livro, portanto, traz. Ela tem mais de 800 páginas, olha, tem quase 1000 páginas, mas obviamente que você ao ler, vai ler em função dos temas, em função das suas preocupações, em função das tuas necessidades. Mas super te recomendo. Okay? É um livro que também me ajudou muito, okay? A entender a contabilidade analítica, aprender muito com este livro. Okay? Lembro-me que também na fase em que eu estava a realizar o exame de acesso à ordem dos contabilistas, portanto eu também recorri a este livro, muito, mas muito interessante. Tá? Não olhem para o volume e vejam que não tem muitas páginas para ler, não. Okay? Leiam conforme a vossa necessidade, leiam em função dos temas que você está à procura. Okay? Super que recomendo. Vale a pena ler este livro do Dr. Capella Tepa, tá? Pronto. Tem muitos outros livros, mas obviamente se eu ficasse aqui a mencionar todos os livros, o vídeo seria longo, mas são livros que eu realmente recomendo, tá? São livros muito simples e fáceis de encontrar, e livros também que são muito fáceis de entender, ok? Eu agradeço a ti por estar aí do outro lado e realmente tirar seu tempo para ver esse vídeo. Se este vídeo realmente é de grande interesse para si, não deixe de partilhar com outras pessoas. Lembre-se, partilhar conhecimento é partilhar vida. Até no próximo vídeo.